Oi, meu nome é Ana Paula, eu sou advogada aqui do MS Advogados. Nós somos um escritório de advocacia há mais de 5 anos no mercado. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre planejamento previdenciário. O que é planejamento? O que eu posso fazer com isso? Mas antes de eu iniciar o planejamento previdenciário, eu quero falar um pouquinho sobre aposentadoria. E esse canal aqui, ele tem o intuito de eu tirar as dúvidas que são mais frequentes aqui do escritório e poder levar a informação para o máximo de pessoas possível. Então vamos lá. Quais são as dúvidas que vem muito aqui? Ah, doutora, eu já tenho mais de 70 anos, eu tenho quase 80 anos e eu já contribuí para o INSS. Eu posso aposentar? Eu posso pagar para trás? Como que funciona isso? Então, assim, primeiro, aposentar. Para você aposentar, você precisa de um mínimo de tempo de contribuição. Às vezes você já contribuiu, parou de contribuir, alcançou uma idade, mas não tem contribuição suficiente. Para você saber se você tem essa contribuição suficiente, aqui no escritório nós trabalhamos com cálculos. A gente faz o cálculo do seu tempo, que inclusive dá para saber o quanto você vai receber de benefício caso você tenha tempo para aposentar. E aí, a gente sabe também que lá no INSS tem um robozinho que faz o cálculo para você e fala quanto tempo você tem. Além dele falar quanto tempo você tem, ele também fala para você quanto tempo falta, né, para você aposentar. Só que esse robozinho, ele é o seguinte, ele pega o seu CNIS, naquela seu histórico de contribuição, e lê o que está ali. Se tiver erros, como por exemplo, falta de fechamento de vínculos, tem lá a data de entrada, mas não tem a data de saída. Se tiver pendências de contribuição, alguma contribuição que ele não reconheceu, que ele identificou algum erro, ele não faz esse cálculo, ele pega só aquilo que está certinho. Então, aqui no escritório, quando nós fazemos o cálculo, nós consideramos isso e ainda pedimos para fazer essa correção. É possível você fazer essa correção no INSS antes mesmo de aposentar. Então, quando a pessoa chegou aqui, fez o cálculo e descobriu que não tem tempo suficiente, ou ela já sabe que não tem tempo suficiente ainda para aposentar, ainda falta algum tempo para ela, existe uma outra opção, que é super legal, que é o planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é me organizar para saber quanto que eu vou ganhar quando eu aposentar. Uma das reclamações maiores que a gente recebe aqui são de pessoas que vêm para a revisão da vida toda e falam, doutora, se eu soubesse o quanto que eu ia receber, eu não teria aposentado, eu teria esperado mais um pouco. Então, assim, isso é um benefício que às vezes as pessoas não enxergam assim como com o tamanho desse benefício, em qual sentido? Esse é um benefício que é para o resto da sua vida. Você vai aposentar ganhando aquele benefício, que só vai depender de reajustes anuais, né? Então, esse planejamento é uma forma de você se organizar. O que é o planejamento? A gente vai pegar suas contribuições já existentes, vamos calcular o seu tempo e fazer ao longo do tempo o que dá para melhorar no seu benefício, o que dá para chegar lá para você receber. E nesse cálculo de o que dá para melhorar, por exemplo, eu posso fazer uma complementar, doutora? Contribuição complementar? Sim, pode. E no final, isso vai me gerar, por exemplo, pagamento de imposto de renda? Essa complementação complementar vai fazer com que eu tenha mais gastos? Pode ser que sim, que vai te dar um dinheiro a mais que você vai investir, um dinheiro que você vai pagar no imposto de renda. Só que esses investimentos, eles são calculados para que você saiba em quanto tempo você tem um retorno. Já que eu estou investindo, se é um investimento, quanto tempo a partir da minha aposentadoria eu sei que eu terei um retorno. E mais uma perguntinha que eu não respondi lá no início do vídeo. Eu falei o seguinte: e aí, doutora, posso pagar para trás? Esse posso pagar para trás vai depender do quê? Você ainda tem aquela qualidade de segurado? Ainda está dentro desse período, né? Você está dentro do período de graça? Se você tiver, aí tem que ser analisado se dá para pagar para trás ou não. Isso tem que ser estudado quantas suas contribuições, porque tem muito cliente que chega aqui e fala assim: é só eu pagar esses anos que faltam para trás. Não é, não. Se você não estiver dando período de graça, o INSS não reconhece esse período como período de contribuição para a aposentadoria. Vou mostrar para vocês como é que funciona o planejamento aqui no escritório. A gente faz uma entrevista com o cliente de pontos importantes, analisa os documentos dele e faz análise da idade dele. Ele tem 46 anos, ele tem tempo de contribuição comum e especial, porque ele trabalhou no lugar insalubre. Analisamos o caso dele, o PPP, para ver se tem alguma coisa para corrigir no CNIS também. E aí vamos para o tempo de contribuição. A gente analisa o tempo de contribuição dele e a melhor regra que existe. O INSS não faz essa análise. E aí o INSS fez a conta dele de 21 anos, apesar dele ter homologado no INSS o período dele de especial, de insalubre. Como a gente pode ver aqui no CNIS, está homologado, né, o período especial dele. Porém, o INSS não contou isso. Então, o INSS falou que ele vai aposentar em 2037.
Porém, com o período especial foi acrescido para ele 5 anos, 7 meses e 1 dia. E, na verdade, ele tem 26 anos de contribuição e aposenta em 2029, com o reconhecimento da doença dele, que ele tem uma deficiência, né? Que é uma deficiência monocular. Com o reconhecimento da deficiência dele, ele consegue aposentar em 2029. Se não, ele aposenta em 2031. Então, comparando, o INSS diz que ele aposenta em 37. Tendo reconhecimento da deficiência dele, 2029. Sem o reconhecimento, 2031. E aí, a gente faz uma análise da contribuição dele. Esse gráfico mostra em azul os salários de contribuição dele. E aqui em laranja é o salário mínimo. Ele vinha trabalhando como empregado e aí ele passa a contribuir com o salário mínimo aqui. Então, a gente fez um gráfico para fazer um planejamento para ele. Ele contribuindo, como ele contribui hoje, 20% sobre um salário mínimo, ele contribuindo até o teto, né, para não pagar o imposto de renda, ou ele pagando no teto do INSS. Então, aqui a gente tem, né, o imposto de renda não incidindo nos 2 primeiros e incidindo no segundo. E esse aqui é todo o período que ele vai pagar até aposentar em 2029. Então, qual o salário que ele teria de opções de benefício? Esses benefícios aqui. Então, o que ele consegue fazer? O planejamento, sabendo quanto que ele vai gastar ao todo de imposto de renda e de INSS e sabendo também quanto tempo ele vai demorar para ter esse retorno. Então, em 2029, quando ele passar a receber o valor de R$ 4.500, ele consegue receber R$ 4.500 até o 41º mês. A partir do 42º mês, ele tem um retorno. Então, quando você fala assim, mas doutora, eu vou investir tudo isso aqui, você sabe em quanto tempo você vai ter esse retorno. Como se fosse um consórcio de um carro que você faz, só que, por exemplo, o consórcio de um carro, ele te traz algum prejuízo, né? Esse consórcio não, ele vai trazer só lucro, porque o carro ele te traz um custo. Aqui não, você vai ter lucro a partir do 42º mês. Então, analisando todos esses termos, a gente fez também para 2031 a previsão, quanto seria, né, os salários dele, as opções de salários que ele teria de benefício, para que ele pudesse planejar. Consideramos também o período que ele não contribuiu, né, um prazo que ele deixou de ser empregado e não contribuiu como contribuinte individual, se isso poderia ser ou não pago. Então, basicamente, é possível sim fazer um planejamento e fica muito claro que o cálculo do tempo do INSS, que lá tem uma calculadora que faz automático, é muito diferente, é muito irreal, não é a realidade do caso do cliente, né? E que faz muita diferença, conforme a gente está mostrando aqui. Então, assim, o que eu recomendo vocês? Procurem um especialista, né? Façam os cálculos, façam análise antes de pagar para trás. Além de não ser barato, ser um valor mais alto, não é qualquer caso que pode pagar e não é qualquer caso que o INSS vai reconhecer. Então, façam análise antes. E o planejamento hoje é a melhor saída se você ainda tem tempo, ainda falta tempo para aposentar, de você programar um valor para aposentar com mais conforto. De ter a sua melhor fase da vida, que é a fase da aposentadoria, com conforto. Curta, compartilhe aqui, manda para aquele seu amigo que tem dúvida, que quer saber um pouco mais. Eu vou deixar aqui na descrição do canal nosso Instagram, nós estamos sempre dando dicas lá. E também pode perguntar aqui nos comentários ou lá no Instagram, nós vamos responder.